Boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo também, que estão nos acompanhando, nos ouvindo na internet. Eu convido a todos nesse momento para iniciarmos com a nossa prece habitual. Vamos fechar nossos olhos. Vamos pensar na figura meiga do Mestre Jesus. Ele que tantas vezes nos falou sobre o amor, sobre o perdão, sobre a paz. Ele que veio nos trazer, ou melhor, nos levar de volta ao nosso Pai, que foi nosso amigo, médico das almas, psicólogo de todos. Nós te agradecemos, querido Mestre Jesus, por mais esta noite em que nos reunimos aqui para o estudo do Teu Evangelho de paz e amor. Nós te rogamos, Senhor, que abençoe os protetores desta casa, que abençoe os nossos protetores, abençoe a cada um de nós, Senhor, a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando. E neste momento as nossas mentes vão de encontro à Tua luz. Vamos sentindo a Tua paz nos envolvendo e vamos vibrando paz e amor em direção a todos os nossos semelhantes, desejando o bem, vibrando este amor que um dia nos ensinastes. E nós te rogamos, Jesus, por aqueles nossos irmãos necessitados, aqueles que se encontram nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, a todos os irmãos, Senhor Jesus, que neste momento os nossos pensamentos estamos neste momento evocando a imagem dos irmãos que entendemos precisar, necessitar de Tua intercessão, de Teu amor, desta paz que sentimos neste momento, desta vibração. Obrigada, Jesus, obrigada a todos os protetores espirituais aqui presentes. E neste momento, Senhor, com a Tua presença aqui no meio de nós, pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos de hoje, dando graças a Deus, e que assim seja. Bom, hoje a nossa palestra é o nosso irmão Manu, de Araraquara. Isso, Manu Mandelli. Seja muito bem-vindo. E que a paz de Jesus esteja no meio de todos neste momento. Consegue colocar? Como faz? Só isso. Está recarregado aí, meu filho? Você Tranquilo? Você quer colocar na cinta assim para... Pode ser. Tá aí? Ou no bolso também? Tá. Tá funcionando o áudio? Tá tranquilo? Então, boa noite, gente. Antes de nós iniciarmos o nosso tema, a nossa proposta de hoje, eu gostaria de agradecer, principalmente a Jesus, pela oportunidade que Ele tem me dado, pessoalmente, de conhecer esses corações que através da doutrina espírita vem chegando, vem se reaproximando. E vejo que a camiseteria da Perispírito foi uma maneira de nos reaproximar. E falando lá com o pessoal de Duartina ontem, o pessoal muito amoroso, que sempre nos recebe, e é isso o que fica. Porque diante dessas nossas buscas que todos nós empreendemos todos os dias, através da vida material, através das responsabilidades, nosso espírito sempre pede mais alguma coisa. E essa identificação é através de prestar atenção no nosso coração. O que eu sou e o que eu quero. Muitas vezes pode ocorrer alguma, como que eu posso colocar? Divergência. Porque o que eu sou? Eu sou um ser divino. O que eu quero? Eu quero as coisas materiais. Então, o que acontece? Começamos a entrar em desalinho com as leis de Deus.
E sinto que hoje, se estamos aqui a par da doutrina espírita, é porque nós estamos buscando essa essência novamente. E assim, peço a Deus que todos nós continuemos diante das alegrias que somos recebidos, diante das dificuldades do trabalho, que elaboram a nossa paciência. Conversando com o Alexandre agora há pouco, a respeito das dificuldades, a respeito de todo o trabalho que era para ser, talvez do governo, mas cabe às entidades fazer esses trabalhos. Mas penso que esse trabalho é a oportunidade de nós nos realinharmos novamente. Porque se não houvesse o trabalho com a caridade, onde nós estaríamos? Se estivéssemos no mundo ditoso, não teríamos oportunidade de trabalho. E às vezes eu penso, quem é médium deve aproveitar a oportunidade agora, porque daqui a pouco a mediunidade vai se generalizar e não vai ter mais utilidade os médiuns. Para onde os médiuns irão? Para um planeta que ainda está se desenvolvendo. Então por isso que os recursos que nós temos hoje são importantíssimos e devemos aproveitá-lo com o maior esforço. E essa passagem que nós vamos estudar hoje do Evangelho está totalmente ligada a essa mensagem que nós recebemos aqui agora, de como perdoar. Como que eu estou lidando com o outro na minha vida? Porque às vezes a gente acha que o outro nos deve alguma coisa. Na verdade, ninguém deve nada para ninguém. Nós veremos que todos nós somos credores. Se eu posso aprender com alguém, é uma oportunidade que eu estou adquirindo virtudes. Então, diante de uma situação difícil, diante da família, diante de tantos outros ambientes que nos exigem esforços, estamos aprendendo. Se estamos aprendendo, ninguém nos deve nada. Assim como aprendemos com outro, outros aprendem conosco também. E assim a vida vai se levando. Para formar o Manu hoje, o Alexandre de hoje, muitas mãos, muitos conselhos, muitos ensinamentos foram passados. Se concluímos logo que foi passado, é uma incógnita. Mas hoje estamos aqui diante do Evangelho, diante dessa adolescência do Espírito, vamos colocar dessa forma, porque nós não somos mais crianças. Não somos mais crianças. Então, se temos aqui Jesus com seus ensinamentos há 2000 anos, Allan Kardec, aproximadamente 160, Chico Xavier com mais de 400 obras psicografadas. Para que temos tudo isso se ainda nos consideramos crianças? Então, a nossa postura tem que ser uma postura condizente com a oportunidade que nós temos. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade. Quem não tem? Quem aqui hoje não tem os seus próprios demônios que nos tocam, que nos chamam, que nos convidam a outro caminho? Mas diante da oportunidade, nós já descobrimos que aqui é o início. Nós não podemos nos colocar apenas na palestra. Não podemos colocar apenas a responsabilidade nos espíritos, no tratamento, no passe. Porque continuaríamos indo à missa, confessando e não mudando. A nossa proposta, a proposta do Espiritismo é a proposta da responsabilidade. Assumirmos a responsabilidade do que se passou, do que somos e do que queremos ser. E esse futuro depende do agora. Depende do que estamos fazendo. Se estamos trabalhando para o melhoramento, ótimo. Agora, se estamos em dúvida, se ainda estamos nos deixando levar pelas vicissitudes da vida, precisamos urgentemente mudar. Porque precisamos entender o que é Deus e não quem é Deus. E essa passagem, ela vai nos ilustrar um pouco mais. Então, o título é O Credor Incompassível. Está em Mateus, capítulo 18, versículo de 21 a 35.
Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que ele hei de perdoar? Ou seja, quantas vezes o Flávio vai pecar contra a minha pessoa e quantas vezes eu vou ter que perdoar ele? Até 7 vezes? E Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então muitos de nós conhecemos até aqui essa parábola. E até então, até uns tempos atrás, eu também conhecia. Mas aí Jesus vem e exemplifica. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, ajoelhando-se, o reverenciava dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão daquele servo e o deixou ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 denários, e segurando-o pelo pescoço, sufocava, dizendo: paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que se pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que tinha se passado, ficaram muitíssimos tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. E então o Senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pedistes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E irou-se o Senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós do íntimo do coração não perdoar o seu irmão. Então, para que nós exemplifiquemos essa passagem, vamos colocar o Flávio como se fosse o Senhor, como se fosse o rei. E ele nos chamou a acertar as dívidas. E eu fui o primeiro. Eu fui lá diante dele e ele queria que eu pagasse tudo. Se eu não pagasse, seria vendido, minha família seria vendida. Mas diante disso, dessa situação, eu pedi perdão. Eu pedi perdão e ele, com a compaixão dele, me perdoou. E assim saí. Vamos supor que aqui é o templo. E eu peguei e saí. Só que aí eu vi o Alexandre lá fora. E ele me devia. Só que eu não lembrei que o rei me perdoou. Fui lá no Alexandre, peguei pelo pescoço e falei: paga o que me deves. E ele, com a mesma atitude que eu tive, pedindo perdão, não é? Eu falei: não, vou colocar-te preso, não é? Até que se você me pague tudo que deve. Só que diante desse ato que eu fiz com ele, vocês viram e foram contar para o Flávio. Ô Flávio, ó, você perdoou o Manu, mas o Manu não está perdoando quem lhe deve. E aí o Flávio ficou nervoso e me chamou. E ele falou: eu te perdoei, por que você não perdoa? Por que você não perdoa? E aí me coloca preso até que eu pague toda a dívida. Nessa parábola nós podemos tirar o maior ensinamento, que é o tamanho do amor de Deus. Porque se formos fazer uma conta a respeito de 10.000 talentos hoje, equivale-se a 216 toneladas de prata. 216 mil quilos de prata. Então o rei me perdoou essa dívida tamanha. Agora eu não perdoei os 100 denários do Alexandre, que são meio quilo. Meio quilo. Então,
todos nós, mais ou menos, iremos ajustar as contas. Mas como iremos ajustá-las? E quem realmente deve alguma coisa para quem? Quem deve? Será que o meu companheiro que está ao meu lado me deve alguma coisa? Será que eu devo colocar a minha energia, a minha encarnação diante de pequenos detalhes? E esquecer que a vida se desdobra ao meu olhar? Se Deus, que é amor, nos perdoa sempre e nos renova a chance através da oportunidade da reencarnação, o que nós estamos fazendo, cobrando as pessoas que vivem conosco aquilo que a gente acha o que é certo. Aquilo que a gente acha que é certo. Porque aquilo que a gente acha que é certo nos trouxe nessa condição hoje. Nos trouxe com dores e com alegrias, é claro. Porque nós temos que valorizar os nossos pontos positivos. Mas ainda assim carregamos dores. Carregamos questionamentos. E muitos hoje aqui, e nós estamos falando sobre Jesus, Ele participa aqui conosco, mas temos dificuldade em senti-lo. Porque precisamos iniciar essa caminhada de encontro a Ele. E só iremos de encontro se esquecermos essas pequenas dívidas, esses desentendimentos. Será que o nosso ponto de vista é o mais correto hoje, do planeta? Será o que eu exijo, o que eu falo é coerente com o amor divino? Ou é apenas uma opinião? Porque se for uma opinião, a gente tem que desconstruir. Quantas nós não desconstruímos até hoje? Para forjar cada um de nós que estamos aqui, nós desfizemos de muitas opiniões. E estamos mais próximos da verdade. Mas estar próximo não de uma maneira passiva. Porque o Evangelho nos chama à ação. A dificuldade que temos hoje no meio social em de se viver são as oportunidades de exercitarmos a fraternidade. Porque podemos, muitos de nós aqui, amparar materialmente, mas todos nós aqui temos algum desajuste. Psicológico, talvez. Físico. Que necessita trabalho, necessita cuidado, necessita reparo. Mas muitos de nós pensamos que é só no médico físico. Pensamos que esse tratamento paliativo do corpo. Esquecemos do ser que habita o corpo físico, do ser imortal, do ser que clama ajuda através desses desajustes. Mas nós ainda nos colocamos numa posição aonde transferimos a nossa responsabilidade. E ainda transferindo, queremos que as pessoas que vivem ao nosso redor ajam do jeito que a gente quer, cobrando, reclamando. Reclamando do que, gente? Do que a gente vai reclamar? O tempo está se passando muito rápido. Não podemos mais nos perder em questões pequenas. As pessoas que estão aqui estão passando fome na periferia da cidade. Tem pessoas que precisam de uma conversa. E quem que vai conversar? O outro? Não, nós. Não tenho tempo. Tem. Prioridades. Só a gente escolher o que a gente quer. Para nós estarmos aqui hoje, nós nos programamos o dia, porque é uma coisa que a gente queria. Então, nós damos um jeito. Agora, quando não nos favorece, a gente arruma desculpa. E aqui fica um ponto muito importante para que a gente consiga seguir. As coisas de Deus, para nós, é tão importante quanto as coisas materiais que nós prezamos? Porque aqui dentro do centro estamos nos reenergizando para que lá fora consigamos ser cristãos.
Lá fora é onde é o chamamento. Quando nós sairmos daqui já seremos testados. Em todos os âmbitos. Qual que é a resposta? De quem cobra ou daquele que entende e segue em frente? Porque se alguém investiu dinheiro espiritual, vamos colocar dessa forma para ilustrar, se alguém investiu foi Deus. Se alguém mais de Deus investiu, foram nossos amigos espirituais, através de tantas intercessões que acontecem. Mas mesmo assim, continuamos cobrando o que não nos vai trazer nada. Lá em Araraquara, quando nós estávamos no trânsito, eu fui levar o meu pai para conhecer lá a nossa casa. De repente, parei no semáforo, bateram na traseira do carro. Eu falei, eita... beleza, vamos lá, vamos sair, tal. Vou pagar, não sei o que. Falei, não, tudo bem, anotei telefone, fui para minha casa, ela foi para dela. Aí, cheguei em casa, na próxima semana, começo a mandar mensagem, não responde, começo a ligar, não atende, tal. Eu vou fazer o quê? Estou cobrando. Mas não estou fazendo disso uma motivação de vida. Se ela não quiser pagar, tudo bem. A minha vida não é um para-choque. Dá-se um jeito. Tudo na vida dá-se um jeito. Mas não, tem pessoas que ficam remoendo essas circunstâncias, esquecendo que eu, ou cada um de nós aqui, pode ser o próximo a bater na traseira de outro carro. A gente esquece isso. A gente sempre esquece que o mal pode ser maior. E que os espíritos amigos nos conduz. Então hoje nós estamos aqui, os nossos anjos da guarda estão vibrando muitas vezes. Olha lá, finalmente, depois de 2000 anos, como que chama a senhora? A Daniela está no centro, depois de 2000 anos, olha lá, já é uma vitória. Mas não podemos nos contentar em estar. Precisamos crescer e trabalhar. Então, diante disso, diante desse perdão divino que nos é endereçado, vamos olhar as circunstâncias da vida de uma maneira mais carinhosa. Mas eu tenho um parente que é insuportável. Você já foi. Tá vendo como não dá para cobrar? Você já foi. Ou é. E está projetando no outro. Olha como fica complicado. E o que a gente tem que fazer para acertar as nossas verdades, ou as nossas meias-verdades, ou as nossas opiniões? Ler o Evangelho. Está condizente? Perfeito. É isso que nós temos que fazer. Não está condizente? Vamos arrumar a rota. Como nós já fizemos. E como iremos fazer sempre. Até que a gente consiga chegar no grau de perfeição. Mas nós esquecemos que esses espíritos amigos já passaram por isso. Conversando com uma amiga no centro espírita, logo no início da casa de fraternidade, ela disse assim, nossa, às vezes eu quero largar tudo, porque eu não tenho qualidades, vamos colocar dessa forma, não tenho o que oferecer. Como não? Se a gente não passar por essas diversidades, como que eu vou me tornar um espírito puro? Se eu não souber lidar com o outro, como que eu vou compreender a paciência, o perdão, a fraternidade? Temos que passar por isso, porque a perfeição exige que a gente cumpra bem todas as etapas, com maestria. Então, temos que nos esforçar. Se não estamos nos esforçando agora, estamos colocando de lado. E a gente sempre fala, nós estamos apenas adiando. Apenas. Porque teremos que lidar com todos os problemas que hoje nos batem e que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado porque acha que não vai conseguir lidar. Não tem estrutura emocional para lidar. Não tem psicólogo, não tem os amigos do centro espírita, não tem os corações amigos que compõem o seu círculo de amizade, que possam te oferecer um auxílio para que possa conseguir ir. Todos nós temos. E aí na questão 909,
do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que falta para o homem? O que falta para o homem dominar as suas más inclinações? E os espíritos, muito sucintos, respondem: o que falta é vontade. Ah, quantos, poucos espíritos demonstram essa vontade. E fazendo ainda muito pouco esforço. Isso são os espíritos respondendo a Kardec. Então, se são eles respondendo, para mim é verdade. E aí a gente começa a tentar entender o que é essa vontade. Porque muitos falam também: nossa, o Alexandre convida lá para ir para o asilo, ajudá-lo. Eu falo: nossa, eu queria muito ir, mas eu não posso. Né? E a gente vai ver o quê? Que a palavra querer não é aí que se emprega. Porque se quisesse, faria. Então é um desejo. Então quando a gente quer, é o quê? É a vontade agindo. E hoje nós estamos aqui porque nós queremos. Então temos que ser sinceros conosco. Outro dia também estava conversando com um amigo meu a respeito de um estudo da casa. E ele falou... por que eu não participava, né? Por que eu não estou indo? Eu falei: não, porque eu não quero. Porque eu priorizei outras coisas. Eu poderia falar: nossa, eu queria muito, mas não dá tempo. Não, dá tempo. Não quero. Então, vamos começar a ser honestos, porque aí a gente vai entender aonde nós estamos direcionando esse potencial divino. E como Jesus disse que nós somos deuses e podemos igual e mais a Ele, por que não exercitar esses potenciais divinos agora? Através do amor. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Está em Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as vossas faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens que tenham ofendido, nosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular, a sós com ele. Se ele vos atender, ganhaste um irmão. Mas o que a gente prefere diante das faltas cometidas conosco? Eu prefiro falar com o outro. Falar: a Renata lá, a Daniela, acho que não serve para o centro. Né? Aí fica aquele telefone sem fio, que vai girando, e aquela conversa não quer dizer nada, não ajudou ninguém, ela sai magoada, porque eu não sei lidar com a situação. Isso aconteceu comigo, no trabalho, alguns anos atrás. Em vez de cobrar a falta, o que eu achava, olha só, ou o que eu achava que era falta, acabou se desfazendo uma amizade. Nós pedimos perdão, fizemos o que tinha que fazer. Mas o que a gente consegue entender é que cada um está concluindo algo que não é o mesmo que o meu. Não é o mesmo que o do Alexandre, da Ana, da Daniela, de ninguém. Então nós estamos saindo aqui e entrando aqui com percepções diferentes. Talvez a palestra ela mexa num ponto com alguém aqui, outro ali, mas não na sua totalidade. Porque talvez estamos buscando ainda pontos que ainda são difíceis de ser lidados. E aí de repente aquela fala de um palestrante de algum lugar, fala: nossa, realmente isso daqui foi para mim. Porque a gente precisa, diante desse reconhecimento, fazer a mudança necessária. Então, se eu pudesse hoje, e diante das circunstâncias que me acometem, eu prefiro chegar na pessoa e falar. É tão mais fácil. É tão mais fácil a gente poder se resolver conversando como adultos, não mais como crianças espirituais, mas como pessoas dotadas da razão, dotadas do coração e da possibilidade de escolha. Nós falamos tanto do livre-arbítrio,
no movimento espírita? Tanto, mas ainda os nossos desejos nos guiam. Então que livre-arbítrio é esse? Não posso ver um copo de bebida. Não eu, um exemplo. Né? Não posso ver determinada coisa. Não posso. E diante do livro, diante do estudo que nós estamos fazendo do livro Céu e Inferno, a respeito da carne é fraca, Kardec vem nos esclarecendo que não tem nada a ver. Não é que a carne é fraca, é que nós estamos com os sentidos viciados. É isso. Diante de um doce, por exemplo, que ele deu exemplo, para alguns pode ser a melhor comida do dia. Para outros apenas um doce. E é apenas um doce. Isso a respeito de uma questão material e alimentícia, mas imagine para o resto. Imagine diante das dificuldades e nos desejos que nos clamam a todo momento, mas que nós já estamos vendo que é incompatível com a proposta. Nossa, mas eu gosto disso, mas e aí, o que eu vou fazer? Então, nesses anos que se seguem diante da doutrina espírita, eu tive que fazer escolhas. Não estou falando que são escolhas ruins, mas o discurso já não estava sendo mais compatível com a prática. Então precisou alguém me falar? Não. Eu fui tentando absorver, como tem ainda práticas que eu faço que não são condizentes. Mas nós estamos nos esforçando. É assim que é para ser. E diante desse discurso, eu lembrei de uma mulher lá no Centro Espírita de Araraquara, de um amigo nosso lá, diante de um trabalho que nós realizamos, aí numa conversa depois do trabalho, aí eu não lembro o assunto, e ela falou assim, depois que eu fiz a reforma íntima, eu estou prestando atenção em tal. Eu falei, mas já fez a reforma íntima? Eu estou aqui brigando comigo para tentar arrumar um negocinho, a senhora já fez? Tudo? Que bom, não duvido dela, né? Quem sou eu para duvidar? Mas são tantos detalhes que nos acometem, que a gente escorrega. Será que realmente fizemos a nossa reforma? Ainda mais agora, diante da doutrina espírita, que eu coloco em revisão todos os meus atos a todos os momentos. E diante do estudo que nós fazemos na quarta-feira, se eu vou com uma opinião formada e Kardec diz que é outra, fico com Kardec. Mas sem sombra de dúvida, se Chico vem e fala através de Emmanuel, ou Chico fala, é lei. Não quero mais as minhas opiniões, porque as minhas opiniões me tornaram o que sou hoje. É claro que as circunstâncias e tudo isso faz com que amadureçamos. Mas diante do livre-arbítrio, do que nos é proporcionado, nos condicionar a carne para poder aprender alguma coisa é irracional. Eu me condicionar a alguma posição ou ter que experimentar algo para ver que aquilo é errado, é irracional. Então, diante dessas nossas conversas e desses exemplos que nos foram cedidos por Deus e por Jesus, devemos nos espelhar. Falar, eu já vi que isso daqui não dá certo. Vou por esse caminho. Jesus veio e causou um estardalhaço porque ele cumpriu a lei. Não inventou nada, ele veio dar seguimento à lei, cumprimento. Olha o que ele fez. E hoje estamos diante do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade na salvação, e ainda estou vivendo como se houvesse uma condicional C. Bom, mas e se eu fizer isso? Mas e se eu fizer aquilo outro? Mas eu não fiz mal a ninguém? Será? Então a gente vai tentando encaixar condições para que a gente seja salvo, vamos colocar dessa forma. Que alguém nos salve. Mas somos nós, os nossos próprios salvadores, diante das mazelas físicas e psicológicas. Aí André Luiz vem e fala, nós somos os médicos de nós mesmos. E aí? Como que a gente vai fazer? A Renata olhou com aquela cara para mim, que eu passo várias dificuldades a respeito desse discurso. Então, quando eu falo, eu sou o primeiro a ouvir. Então, a condição aqui é que nós somos todos iguais.
O que nos diferencia é a vontade de querer ser um pouco melhor ou não. Mas eu espero que depois de hoje, dessa palestra, todos nós saímos daqui bem. Bem, que eu falo, resolutos na missão de tentar ser melhor naquele ponto que nos chama atenção. Resolvemos esse ponto, a gente passa para o próximo. Ah, mas qual que é o próximo? A gente sabe. Ninguém precisa falar. Porque diante da frase de Paulo, que nem tudo é lícito, mas nem tudo me convém, é porque já escolheu. Já, diante da vida e das circunstâncias, percebeu que algumas posições já não competem mais ao espírito imortal. Então eu sei que se eu estou aqui falando sobre Jesus, não posso mais falar mal do outro. Não posso mais fazer o mal ao outro. Porque fica incoerente. Porque estamos abraçando uma causa e temos que por ela trabalhar. Porque senão a gente sempre vai ficar esperando um Salvador. Quando é o contrário, nós somos os nossos próprios salvadores. E se devemos algo a alguém, é a Deus. E se tivermos que cobrar alguém, eu não sei se a gente teria essa possibilidade. Porque diante da vida que segue, as oportunidades são os empréstimos que nos são feitos. Continuando, Emmanuel diz no livro Fonte Viva, Alexandre, o tempo tá bom? Você me avisa? Quanto tempo tem? Calma, tá. Fonte Viva, capítulo 135. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreira a serviço da luz. Será que temos a condição realmente de apontar o dedo para alguém e condenar? Será que nós temos a capacidade de julgar o trabalho de algum amigo que está se oferecendo e fazendo o melhor que ele pode no momento? As variantes são infinitas. Porque se pudéssemos, para exemplificar o nosso mundo, nosso planeta Terra, provas e expiações, vamos colocar um grau de 10 a 20, só para a gente conseguir visualizar. Onde 10 seria aquela pessoa mais ignorante no trato de não saber das verdades, e o 20 com um pouquinho mais de lucidez. Então do 20 ao 10 nós temos 9 degraus. Então nós estamos lidando com espíritos de vários entendimentos. Assim como nós temos os nossos espíritos superiores, encarnados e desencarnados, que nos guiam, nós somos muitas vezes esse guia daquela pessoa um pouco mais dura, mais turrona. E mesmo sendo turrão, ele está pedindo ajuda. Não precisa a pessoa escancarar, me ajude. Diante daquela atitude dela, negativa, muitas vezes reclamando, aquilo é um pedido de ajuda. Porque não é a condição natural do espírito. É uma condição normal. Hoje, para nós aqui no planeta é normal. Então falar mal um do outro muitas vezes, numa roda de amigos, no bar, normal. Fulano, não sei o quê. E aí a gente começa a ver que as situações que acontecem conosco não servem de aprendizado. Porque ainda não compreendemos. Então nós preferimos essas discussões ao invés de seguir um caminho de amor e de fraternidade. Porque do mesmo jeito que a gente fala do outro, outros falam de nós. Tem aquele ditado, fale bem ou mal, mas fale de mim. Eu gostaria que falassem bem. Não quero mais que falem mal. Eu acho que se nós estamos aqui hoje, a par dessa doutrina que liberta, realmente temos que utilizá-la como alavanca de libertação. Porque nenhum mal, nenhum desejo é irresistível. Não podemos culpar a ninguém, nem aos espíritos. Não podemos culpar a ninguém a posição onde nós estamos. Porque parece que o outro deveria ter lutado para que aquilo
fosse melhor para nós, mas não. Nós temos que lutar por essa posição espiritual e por essa posição social. Posição social que eu digo, temos as oportunidades, devemos estudar, devemos trabalhar e devemos realmente ser o que nós sonhamos. Mas além do sonho material, há um espírito que vai continuar vivendo. E esse espírito que vai continuar vivendo, ele precisa das diretrizes. Precisa relembrar as diretrizes, porque as leis de Deus já estão na nossa consciência. Então, nosso corpo forjado no mais puro amor, se condenarmos, se fizermos qualquer atitude contra, adoeceremos. Porque não comporta. O corpo físico não comporta outro sentimento a não ser o amor. Por isso que nós vemos várias crises, várias doenças. Porque nos afastamos um pouco. Para saciar o nosso desejo, nos maltratamos e maltratamos aqueles que convivem conosco. Agora imagina isso na escala das reencarnações. Quantos corações nós conseguimos cativar e quantos outros ainda não? Porque como nós estamos vivendo no ambiente familiar, como exemplo, temos esses espíritos mais difíceis, mais fáceis, nós temos isso também no plano espiritual. E a gente só vai quebrar isso através do abraço, do carinho. Através da conversa sincera e através desse amor que nos une. Ontem em Duartina também eu falei, nós falamos lá, estamos no planeta Terra, estamos procurando vida fora do planeta, mas não conseguimos olhar aquele que está do lado. Incoerente. Estamos sozinhos no universo. Pelo menos no universo observável dentro da vibração material. Porque nós sabemos que tudo é habitado. Mas nós estamos sozinhos. Porque nós o quê? Estamos de castigo, aprendendo a lidar um com o outro. Para poder seguir em frente. Às vezes eu penso nisso e eu acho, é uma criancice ainda a gente pensar dessa forma. De eu não prestar atenção no outro, de eu não cumprimentar, de eu não falar um bom dia. Nossa, mas o amor de Deus se resume nisso? É isso que você quer que eu faça? É. Eu quero que você inicie por isso. E através da vivência que se desdobra, a gente sempre presta atenção na necessidade. Como a gente gosta que os outros prestem atenção em nós. Então, eu vou condenar alguém? Não posso. Porque eu não fui feito para isso. Nós não fomos feitos para isso. Emmanuel, no livro Estude e Viva, capítulo 27, nas menores questões de ressentimento, sujeitemos a um desapaixonado autoexame. Aqui é o mais difícil. Não, mas o Flávio falou aquilo para mim, não sei o quê. Quem ele pensa que é? Quem eu penso que eu sou? Será que eu realmente estava certo? Sabendo que ainda nossas verdades estão relativamente deturpadas muitas vezes. Para ter essa certeza, comparemos ao Evangelho. Estudemos, que a gente estude ele e veja, tá ok? Então beleza, então eu tenho razão. Mas a partir do momento que você vai ter razão, você vai ter a compaixão. E você vai entender que aquela pessoa ainda não está apta a entender essas circunstâncias. E aí o que a gente vai fazer? Vai lá e pede desculpas. Porque o que vale aqui não é o que eu acho, e sim o que realmente é. O que é? É o amor, é o respeito, é o carinho. Se estamos doentes, devemos procurar o tratamento médico, mas devemos nos entregar no abraço fraterno. Devemos nos debruçar nas pessoas que clamam a nossa necessidade. Porque se estamos a par desse conhecimento, alguma responsabilidade temos. E conversando com o Alexandre, como a gente sempre fala, o asilo passando por dificuldades. Recanto do Senhor em Araraquara, uma comunidade
onde o pessoal do Luz e Caridade trata dependentes químicos, passando por necessidades. Trabalho da cesta básica, faltam alimentos, passando essa necessidade. Mas se for ver essa necessidade, como falamos no início, é o convite sutil. Então se eu chego e o Alexandre me fala assim, tá precisando de tal coisa, eu falo, não, beleza, pode deixar. Estou aceitando o convite. Mas aí é só entregar o alimento? Fala, Alexandre, vai lá e compra. Não me enche mais a paciência. Isso é caridade? É caridade onde se organiza um bazar e a gente procura apenas nos livrar das roupas antigas? Isso é caridade? Não é. Então quem está fazendo isso para trocar o guarda-roupa não é caridade. Eu usaria? Então se eu usaria, o outro também usaria. Não presta para mim, não presta para o outro. Começa por aí. Então é assim que funciona. Tem uma situação lá no centro que eu sou meio encanado com algumas coisas em relação à cozinha, né? E tinha uma panela no centro que quando a gente colocava o alimento, colocava fogo, o teflon ele começava a criar vida praticamente, borbulhar. Falei, não, ninguém vai comer nessa panela aqui. Porque se eu não como, o outro também não come. Se eu estou preocupado com o meu bem-estar, eu tenho que estar preocupado com quem vai passar aqui e vai comer. Oxe, então, peraí, o descarte eu vou jogar aqui? Não, senhor. Isso é o sentimento de a gente se preocupar com alguém, de iniciar ao menos, de ter esse carinho. E aí a gente entende. E aí a gente vai fazer essa análise sem essa paixão exacerbada que as circunstâncias momentâneas nos colocam, ou nós nos colocamos no direito de fazer alguma coisa. Porque na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, ele dá a receita para nós nos conhecermos. Então, o que ele fala? Antes de me deitar, Santo Agostinho falava, eu fazia uma análise se eu pequei contra mim, contra Deus e contra o próximo. Então olha como abre o leque. Desapaixonado. No que realmente nós temos razão aqui? Se não é praticar as suas leis. É isso. Sabemos que a vida continua. Então, os interesses do espírito, os interesses do ser encarnado devem ser redirecionados, se já não estão. Então, diante dessa nossa situação e dessa nossa vivência, as oportunidades vão chegando. Porque a gente sempre vai no centro espírita e pede, meu Deus do céu, tem algumas pessoas que nem vêm, que acham que vão encontrar espírito. Na verdade não tem. Quer dizer, tem espírito, mas a gente não consegue visualizar. Mas estamos rodeados deles. A gente vai na nossa casa, vai sair daqui, vai fechar a porta, acha que está sozinho. Acha. Estamos sendo acompanhados por uma multidão. Quais são os amigos que estamos convidando para a nossa casa? Nesse tempinho aqui, se nós pensarmos, como foi o nosso dia hoje? Foi um dia tranquilo? Quais sentimentos habitaram o meu coração e quais pensamentos passaram pela minha cabeça? Todos aqui conseguem ter mais ou menos uma noção. Foram bons ou foram ruins? De acordo com a lei divina, de acordo com o Evangelho. Tá, mais ou menos? Então esses são seus amigos espirituais. Essas são as companhias que nos afinizamos. Esses são os amigos que muitas vezes vão nos buscar durante o sono do corpo. Esses são os nossos amigos que nós buscamos inconscientemente na maneira material. E às vezes nós brincamos porque nós vivemos dentro do centro, algumas pessoas falam, através do estudo, através dos trabalhos. O nosso círculo de amizade vai mudando. E assim a gente pode aplicar com o plano espiritual.
Então, o tratamento auxilia, o passe auxilia. Essa palestra hoje, eu espero que nos auxilie, para que a gente possa realmente viver e sentir essa presença desses amigos que nos velam, nesses amigos que colocaram créditos em nós, que investiram em nós. Porque a vida física é a oportunidade, é o Rei, é Deus perdoando a dívida. Sabendo que iremos pagar, temos encarnações 1000 a se cumprir. Mas como pagaremos? Através da lei da ação e reação? Não. Através da lei do amor. Porque Deus é infinito em suas possibilidades. Ele é um ser amoroso. Ele não nos pune. Ele não fica triste. Então ele não tem que perdoar. O que ele quer? Ele só quer que a gente volte para o caminho. Voltou para o caminho, a vida serena. Uma atitude no amor cobre uma multidão de pecados. Então o que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando? Porque estamos com 216 toneladas de ouro na mão, de prata, de diamante, e estamos nos preocupando com meio quilo de ofensas ou meio quilo de despesas materiais que nós achamos que é nosso, sabendo que nós não temos nada a não ser ferramentas de trabalho. Eu espero que hoje a nossa noite ela reflita em nossos corações. Eu espero que essas oportunidades se repitam ainda mais e que todos nós possamos assumir algum trabalho em nome do Cristo, seja no centro espírita, na igreja evangélica, na igreja católica, aonde for. Ser um representante do Cristo é ter a paciência e o amor que Ele tem conosco. Porque se nós não estamos praticando, realmente nós só estamos adiando o inevitável. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigada, Manu, pelas suas palavras. Obrigada a todos pela atenção até o momento. Tem algum recado? Alexandre, tem algum recado? Não? Ok. Então vamos novamente fechar nossos olhos, deixando-nos conduzir ainda pelas palavras doces, pelo Evangelho de Jesus, nosso Mestre querido, e vamos agradecer ao Pai por todas as dádivas recebidas, pelo dom da vida. Que neste mês, Senhor, em que nossos corações estão mais elevados, estão mais amorosos, dado ao nascimento de Cristo na terra, nós, Senhor Jesus, queremos elevar-nos até os espaços siderais. Que esta sensação de paz e de amor possa se espalhar por toda a terra, Senhor, contaminando cada coração, levando este sentimento de alegria e de paz a todas as terras, para que haja, Senhor, a fraternidade e a paz em cada um dos que estão vivendo, em cada um daqueles que estão perambulando por esta terra, em todos os espíritos encarnados ou desencarnados. Oramos, Senhor Jesus, por todos os necessitados, pelos hospitalizados, pelos orfanatos e asilos, pelos que se sentem abandonados, por aqueles, Senhor, que estão famintos da comida da terra. Mas oramos principalmente, Senhor, por aqueles que estão famintos do vosso amor e da vossa paz,
necessitados, Senhor, do Teu Evangelho, para que possam vibrar e sentir a mesma felicidade que nós estamos sentindo neste momento. Graças a Vós, Senhor, por tudo que temos recebido. Ajuda-nos, Pai, a vencer as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Fortalece o nosso coração e a nossa fé, para que tenhamos, Senhor, paciência, resistência e possamos prosseguir no nosso dia a dia, levando este Seu Evangelho em nossos corações, no contato com os nossos semelhantes, que possamos seguir, enfim, os passos do Mestre, porque há 2000 anos, Jesus, espíritos rebeldes que somos, ainda relutamos em aceitar os Seus aprendizados. Ainda, Senhor Jesus, não os estamos praticando no nosso dia a dia, mas rogo a Ti, Senhor, a força necessária e a todos os protetores espirituais aqui presentes, que eles possam, Senhor, nos ajudar e nos fortalecer, e assim possamos avançar, vencendo essas dificuldades e avançando na direção, no caminho do Pai. Graças a Jesus por toda a dádiva recebida. Graças a Deus, Senhor. Que louvado seja o Teu santo nome em todos os cantos, hoje e agora, em todo sempre. Que assim seja. Boa noite, encerramos. A gente tem o passe agora, aqueles que estiverem interessados. Só aguardar um pouquinho.